Em Lisboa, Pedro beijou Tiago impulsivamente, sem pensar nas consequências, e segundos depois, uma foto desse momento viralizou nas redes sociais, expondo sua orientação sexual para toda a família conservadora. O pai de Pedro, um homem rígido de tradições católicas, sofreu um infarto ao ver a imagem, deixando-o entre a vida e a morte no hospital. Pedro, com o coração acelerado, correu para o quarto de hotel onde Tiago o esperava, mas ao chegar, encontrou apenas uma nota: "Desculpa, não aguento mais esconder." Pedro sentou-se na cama desfeita, as mãos tremendo enquanto relia a nota. Como tudo havia chegado àquele ponto. Ele, um estudante de direito de 24 anos, filho único de uma família de classe média alta em Sintra, sempre soubera que sua atração por homens era um segredo que poderia destruir tudo. Crescera em uma casa onde o pai, Manuel, um empresário bem-sucedido, pregava valores tradicionais e a mãe, Maria, uma dona de casa devota, organizava missas semanais, havia moldado Pedro para uma vida de fingimentos. Ele namorava garotas na faculdade para manter as aparências, participava de jantares familiares com sorrisos forçados, mas no fundo, sentia um vazio que só Tiago preenchia. Tiago, por outro lado, era o oposto. Aos 27 anos, ele era um artista gráfico freelance, vivendo em um apartamento modesto no bairro Alto, com uma vida aberta sobre sua sexualidade. Eles se conheceram em uma exposição de arte 6 meses antes, quando Pedro, fingindo interesse por pinturas modernas para um trabalho da faculdade, tropeçou em Tiago enquanto admirava uma tela abstrata. A conversa fluiu naturalmente, de arte para política, e logo para confissões pessoais. Tiago, com sua confiança desarmante, admitiu ser gay sem hesitação, e Pedro, pela primeira vez, sentiu-se visto. Mas o medo o impediu de retribuir na mesma medida. Agora, com o pai no hospital, Pedro sentia o peso do mundo sobre os ombros. Ele ligou para a mãe, que atendeu chorando. "Pedro, como pôde fazer isso conosco?" Seu pai viu aquela foto horrível e desmaiou. "Os médicos dizem que foi estresse emocional." As palavras dela cortavam como facas. Pedro murmurou desculpas, prometendo ir ao hospital imediatamente. No caminho, ele repensava cada escolha, porque havia cedido ao impulso de beijar Tiago em público. Era amor ou mera rebelião contra uma vida sufocante? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em famílias como a sua. Chegando ao hospital de São José, Pedro encontrou a mãe no corredor, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Você nos envergonhou, Pedro. O que os vizinhos vão dizer? E a tia Isabel, que é freira?" Ele abaixou a cabeça, incapaz de responder. O médico saiu do quarto, informando que Manuel estava estável, mas precisaria de repouso absoluto. Pedro entrou no quarto, vendo o pai pálido na cama, conectado a máquinas. "Pai, eu." Manuel ergueu a mão fraca. "Não diga nada. Só me prometa que isso acaba aqui." Pedro assentiu, mas por dentro, uma raiva borbulhava. Ele saiu do hospital e ligou para Tiago, que não atendeu. A nota ecoava em sua mente: esconder ou enfrentar. Naquela noite, Pedro voltou para casa em Sintra, uma vila pitoresca com castelos e florestas, mas que agora parecia uma prisão. A mãe preparou o jantar em silêncio, e o ar estava carregado de tensão. "Você sabe que seu pai sempre quis o melhor para você. Um bom casamento, netos." Pedro interrompeu: "Mãe, e se eu não quiser isso?" Ela parou, garfo na mão. "Então você não é o filho que criamos." As palavras o atingiram como um soco. Ele subiu para o quarto, trancando a porta, e chorou pela primeira vez em anos. Tiago era sua âncora, mas agora, com a traição implícita na nota, Pedro questionava se valia a pena o risco. No dia seguinte, Pedro decidiu confrontar Tiago. Ele pegou o metrô para Lisboa, o coração batendo forte. Ao chegar ao apartamento de Tiago, bateu na porta insistentemente. Tiago abriu, os olhos cansados. "Pedro, eu não aguento mais ser seu segredo." Eles discutiram por horas, vozes elevadas e quando no pequeno espaço. Tiago contou sobre sua própria jornada, expulso de casa aos 18 anos por se assumir, vivendo na rua por meses antes de reconstruir a vida. "Eu te amo, mas não posso me esconder de novo." Pedro, dividido, admitiu seu medo, perder a família, a carreira promissora. "E se eu escolher você?" Tiago sorriu tristemente. "Então prove." A conversa terminou em um abraço tenso, mas Pedro saiu dali com uma decisão: ele precisava falar com o pai. De volta ao hospital, Manuel estava acordado,
lendo o jornal. Pai, precisamos conversar. Manuel suspirou. Sobre aquela foto. Foi um erro, certo? Pedro respirou fundo. Não foi um erro. Eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manuel virou o rosto. Saia daqui. Pedro obedeceu, lágrimas escorrendo. Fora do quarto, a mãe o esperava. Você matou seu pai de novo. Ele correu para fora, o mundo girando. Como equilibrar amor e família? Pedro passou os dias seguintes em um limbo emocional, alternando entre o apartamento de Tiago e a casa em Sintra. A família estava em crise, tios ligavam incessantemente, questionando a fase de Pedro, enquanto amigos da faculdade o evitavam nas redes sociais. Tiago, tentando apoiar, sugeria terapia, mas Pedro resistia, achando que admitir fraqueza só pioraria tudo. Eu preciso resolver isso sozinho, dizia ele, mas no fundo, sabia que estava se afogando. Uma noite, enquanto jantavam em um restaurante discreto no Chiado, Tiago propôs: vamos morar juntos. Deixe sua família para trás. Pedro hesitou. Eles são tudo que eu tenho. Tiago bateu na mesa. E eu? Sou nada. O conflito escalou quando Pedro recebeu uma ligação do primo, João, um policial conservador. Ei, primo, vi aquela foto. Se precisar de ajuda para endireitar as coisas, me avise. A insinuação de terapia de conversão o enfureceu. Pedro desligou e contou a Tiago, que explodiu: veja. Essa é a sociedade que você defende. Eles brigaram feio, com Tiago acusando Pedro de covardia. Você me usa como escape, mas na hora H, corre para mamãe. Pedro saiu batendo a porta, vagando pelas ruas de Lisboa à noite. Ele parou em uma igreja antiga, entrando impulsivamente. Sentado no banco, rezou por orientação, mas só sentiu culpa. De volta a Sintra, a mãe o confrontou. Seu pai quer te deserdar. Diz que você o envergonhou. Pedro, exausto, rebateu: e se o amor não for vergonha? Maria chorou. Em nossa família, é. Ele descobriu que o pai havia cancelado sua mesada, forçando-o a procurar emprego. Pedro começou a trabalhar em um café, servindo turistas, enquanto estudava. Tiago, sentindo-se traído, começou a se distanciar, saindo com amigos abertamente gays. Pedro via as fotos no Instagram e sentia ciúmes misturado a inveja. Porque ele pode ser livre e eu não. Uma reviravolta veio quando Pedro encontrou um antigo amigo de escola, Luís, em uma manifestação pelo orgulho LGBT no Rossio. Luís, agora ativista, o reconheceu. Pedro. Ouvi sobre você. Venha, junte-se a nós. Pedro hesitou, mas ficou. A energia da multidão o energizou, e pela primeira vez, sentiu pertencimento. Ele contou a Tiago sobre o encontro, e eles se reconciliaram temporariamente. Talvez eu possa mudar, disse Pedro. Mas o pai, ao saber da manifestação por um vizinho, piorou de saúde. Você está me matando, disse Manuel em uma visita. Pedro, dividido, prometeu se afastar de Tiago. A promessa durou pouco. Tiago, ferido, começou a namorar outro homem, Rui, um colega de trabalho. Pedro descobriu por acidente, vendo-os em um bar. O ciúme o consumiu. Ele confrontou Tiago em casa. Você me trocou. Tiago rebateu: você me trocou pela sua família. A discussão virou física, com empurrões e gritos. Pedro saiu machucado emocionalmente, jurando nunca mais voltar. Em casa, o pai o recebeu com um ultimato: escolha, nós ou ele. Pedro, em pânico, mentiu: acabou. Mas no coração, sabia que era mentira. Dias depois, Pedro recebeu uma mensagem de Tiago: preciso te ver. É importante. Eles se encontraram em um parque em Belém. Tiago estava sério. Rui é só um amigo. Mas eu não aguento mais essa montanha-russa. Pedro confessou sua mentira ao pai. Estou perdido. Tiago o abraçou. Então encontre-se. Naquela noite, Pedro decidiu: ele contaria tudo à família, custe o que custar. Mas ao chegar em casa, encontrou o pai discutindo com a mãe. Ele não é mais nosso filho. Pedro interrompeu: eu ouvi. E talvez vocês não sejam mais meus pais. O choque foi palpável. A família se fragmentou. A mãe implorou para Pedro ficar,
mas ele pegou suas coisas e foi para o apartamento de Tiago. Lá, eles fizeram planos. Pedro terminaria a faculdade, Tiago o apoiaria. Mas o preço era alto: isolamento social, perda financeira. Pedro começou terapia, lidando com a culpa. Eu traí minha família, confessava. O terapeuta respondia: ou se traiu por anos. Tiago, por sua vez, lidava com inseguranças: e se você me deixar quando as coisas ficarem difíceis? Meses passaram, e Pedro se adaptou à nova vida em Lisboa. Trabalhando no café e estudando à noite, ele construiu uma rotina com Tiago. Mas as sombras do passado persistiam. Cartas da mãe chegavam, cheias de súplicas: volte, seu pai está sofrendo. Pedro as ignorava, mas cada uma rasgava um pedaço dele. Tiago notava: você não está bem. Pedro admitia: sinto falta deles. Uma noite, após uma briga sobre finanças, Tiago explodiu: você lamenta ter escolhido mim. Pedro negou, mas a semente da dúvida foi plantada. O conflito interno de Pedro aprofundou quando ele foi convidado para um debate na faculdade sobre direitos LGBT. Ele aceitou, falando sobre sua experiência. Eu perdi minha família por ser quem sou. O público aplaudiu, mas um aluno questionou: valeu a pena? Pedro pausou. Ainda não sei. Após o evento, um repórter local o entrevistou, e a matéria saiu no jornal. O pai leu e ligou furioso: você nos expôs para o mundo. Pedro rebateu: vocês me expulsaram. A ligação terminou em gritos. Tiago, vendo Pedro desmoronar, sugeriu uma viagem para o Algarve, para relaxar. Lá, em Praias Douradas, eles reconectaram. Eu te amo de verdade, disse Tiago. Pedro retribuiu, mas confessou medos: e se a sociedade nos rejeitar? Tiago riu: Portugal mudou. Nós mudamos. Mas na volta, uma traição veio à tona. O primo João, o policial, investigou Tiago ilegalmente, descobrindo um passado de protestos. Ele apareceu no apartamento: saia da vida do meu primo, ou eu denuncio você por algo. Tiago enfrentou: tente. Pedro, chocado, defendeu Tiago, mas o incidente abalou sua confiança na família. Pedro decidiu confrontar o pai pessoalmente. Em Sintra, Manuel o recebeu friamente. O que quer? Pedro: aceitação. Manuel riu amargamente. Você destruiu nossa reputação. A discussão escalou, revelando segredos. Manuel admitiu ter tido um irmão gay, expulso pela família décadas antes, que morreu sozinho. Eu não quero isso para você. Pedro viu vulnerabilidade. Então me aceite. Manuel hesitou: não posso. Pedro saiu, mas plantou uma semente. De volta a Lisboa, Tiago propôs casamento, simbolizando compromisso. Pedro aceitou, mas com reservas. Planejaram uma cerimônia discreta. Porém, a mãe soube e apareceu no apartamento, chorando. Não faça isso. Pensa em nós. Pedro, dividido, adiou o casamento. Tiago, ferido, acusou: você sempre escolhe eles. Eles se separaram temporariamente, Pedro ficando com um amigo. Sozinho, ele refletiu sobre escolhas: amor versus lealdade familiar. Uma reviravolta veio quando o pai sofreu outro problema de saúde. No hospital, Manuel confessou: eu errei com meu irmão. Não erro com você. Pedro chorou: então me apoie. Manuel assentiu fracamente. Tente. Pedro ligou para Tiago: volte. Eles se reconciliaram, mas com condições, limites com a família. Pedro percebeu que o amor exigia sacrifícios mútuos. Com a bênção relutante do pai, Pedro e Tiago prosseguiram com o casamento. A cerimônia em uma capela pequena no Porto reuniu poucos amigos. A mãe compareceu, tensa, mas presente. Manuel ficou em casa, mas enviou uma mensagem: seja feliz. Pedro sentiu um misto de alívio e tristeza. Após a lua de mel em Madeira, eles voltaram à rotina, mas desafios surgiram. No trabalho de Pedro, agora estagiário em um escritório de advocacia, colegas faziam piadas homofóbicas. Ele confrontou o chefe: isso é inaceitável. O chefe riu: adapte-se. Pedro pediu demissão, arriscando a carreira. Tiago enfrentava pressão similar: clientes cancelavam contratos ao saberem de sua orientação. Portugal é progressista só no papel, desabafava. Pedro apoiava, mas internamente, questionava se valia a pena. Uma noite, após uma discussão sobre filhos,
Tiago queria adotar, Pedro temia a família, Pedro explodiu, talvez tenhamos corrido demais. Tiago rebateu, ou você nunca esteve pronto. A crise os levou à terapia de casal, onde revelaram medos profundos, Pedro, abandono, Tiago, rejeição. A família de Pedro começou a se aproximar lentamente. A mãe visitava, trazendo comida, mas evitando tópicos sensíveis. Um dia, ela perguntou sobre Tiago, ele te faz feliz? Pedro assentiu. Então talvez eu precise aprender. Manuel, recuperado, convidou-os para jantar. A noite foi tensa, conversas superficiais, olhares desconfortáveis. Mas no fim, Manuel apertou a mão de Tiago, cuide dele. Foi um passo pequeno, mas significativo. Porém, uma traição maior veio de Luís, o ativista amigo. Ele usou a história de Pedro em uma campanha sem permissão, expondo detalhes pessoais. Pedro se sentiu violado, você me usou. Luís defendeu, pelo bem maior. Pedro cortou laços, questionando alianças. Tiago consolou, nem todos são confiáveis. Isso fortaleceu seu vínculo, mas aumentou o isolamento. Pedro decidiu escrever um livro sobre sua jornada, anonimamente no início. O processo catártico o ajudou a processar traumas. Tiago ilustrou a capa, tornando um projeto conjunto. Quando publicado, recebeu críticas mistas, elogios de comunidades LGBT, ódio de conservadores. A família leu, e Manuel comentou, você é corajoso. Pedro sorriu, aprendi com você. Mas o alto preço veio quando Pedro foi atacado verbalmente em uma rua por homofóbicos. Tiago o defendeu, resultando em uma briga. No hospital, com machucados leves, eles refletiram, vale a pena lutar. Tiago, sempre. Pedro concordou, mas o incidente abalou sua resolução. Anos após o beijo fatídico, Pedro e Tiago construíram uma vida estável. Pedro tornou-se advogado especializado em direitos LGBT, ajudando outros em situações semelhantes. Tiago prosperou como artista, com exposições internacionais. A família, aos poucos, aceitou jantares regulares, embora com tensões latentes. Manuel, envelhecido, confidenciou a Pedro, eu me arrependo de tanto. Pedro perdoou, todos erramos. Mas nem tudo era perfeito. Amigos traíram, empregos foram perdidos, e a sociedade ainda julgava. Pedro questionava escolhas, e se eu tivesse ficado no armário? Tiago respondia, você seria infeliz. Eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia e preconceito, mas o amor prevaleceu. Em uma reflexão final, Pedro olhou para trás, as dores moldaram-no, as decisões custaram caro, mas trouxeram liberdade. Tiago, ao lado, sorriu, nós sobrevivemos. Será que a honestidade sempre compensa o preço da dor?